Pessoal, bom dia. Bem-vindos, então, a mais um Interage, um programa do Sistema FAEG Senar. Nesse dia de 18 de setembro, estamos aqui mais uma vez para trazer informações relevantes do nosso setor do agronegócio aqui no estado de Goiás. E hoje trazendo aqui, como sempre estamos fazendo, análise de mercado na área de grãos, cereais e oleaginosas, análise de mercado também do boi. E hoje nós estaremos trazendo pela primeira vez aqui uma análise de mercado de fertilizantes defensivos, esses insumos aí tão importantes aí na agropecuária. E também teremos na segunda parte do programa de hoje, contaremos aí com a presença da doutora Rosidalva Lopes. Ela é da Superintendência de Políticas e Programas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado, em que ela vai estar abordando aqui alguns assuntos relacionados à agrometeorologia. Então aí estamos nos aproximando aí do plantio da safra 15/16 e essas previsões climáticas aí vão ser muito importantes aí para as decisões dos nossos produtores aí que estão nos ouvindo nesse momento. Então eu vou passar agora para a nossa colega Cristiane Rossi. Ela é da Comissão de Pecuária de Corte aqui da Federação da Agricultura e ela vai estar trazendo para nós então aqui uma análise breve do mercado de boi aí nessa semana. Cristiane. Bom dia a todos. Essa semana nós tivemos aí a divulgação dos abates do IBGE, né? E nada mais, nada menos, eles confirmaram já os números que vinham sendo informados pelo CIF, né? O Serviço de Inspeção Federal. Então, o IBGE é o abate que envolve aí os frigoríficos que passam as informações em nível municipal e estadual também, né? Então, é um abate de uma forma geral. E considerando aí o primeiro semestre, em nível de Brasil, foram 9% menos de animais abatidos, e em Goiás, 13% menos, né? Confirmando aí o que a gente vem percebendo no mercado, né? Que realmente uma oferta menor de animais. Os números também indicaram uma redução do abate de fêmeas, né, provavelmente motivados aí pela valorização do bezerro. Em Brasil foram 14% menos fêmeas abatidas e em Goiás 34% menos. Vale abordar um ponto interessante. De janeiro a junho, em nível de Brasil, nós tivemos 26... em relação a Goiás. Nós tivemos, o ano passado, 26 mil novilhos e 77 mil novilhas abatidas, então, nesse primeiro semestre. Já em 2015, não tivemos nenhum animal abatido nessa categoria. Ou seja, confirma um pouco o que o produtor tem feito, né? Que é colocando mais carne nos animais que eles estão levando ao abate aí, e então confirmando essa situação, né? E garantindo aí melhores ganhos, já que esse animal está mais caro. Com relação ao mercado essa semana, os nossos preços se mantiveram estáveis, né? Fechando aí uma média do preço à vista e líquido, né? De R$ 131,68 para o mercado do boi, aqui em Goiás. Em São Paulo, essa média se levou, né, saindo aí de R$ 143,89 para R$ 145,22 por arroba. Então, São Paulo refletiu aí, segundo as informações do Instituto de Economia Agrícola, essas dificuldades, né, de aquisição de bois, aí novamente, né, influenciando o mercado para cima. E isso a gente não pôde observar, né, esse motivo em relação ao consumo, que continua fraco. A gente teve aí uma redução em variados cortes, né, do traseiro, dianteiro, aí uma variação de 0,2% a 1% na redução dos preços, onde o frigorífico tentou, então, reduzir aí suas margens, mas para tentar desovar um pouco essa carne. Na questão do indicador, nós tivemos aí um registro de 148 para outubro, que é o mês que tem maior volatilidade, uma redução mínima, né, comparando aí com a quinta-feira passada, para esse mesmo mês, né, que foi 148,60. Porém, em relação
ao mesmo dia do mês anterior, se a gente considerar a variação mensal para o mês de outubro, nós já tivemos uma variação positiva ainda, refletindo ainda nessa tendência de preços até firmes nesse final de ano, nesse final mantendo aí essa tendência de preços firmes, em função mesmo dessas ofertas reduzidas. A gente tem visto aí as exportações melhorando a cada semana, né? Na semana passada nós tivemos algumas variações positivas e as expectativas eram para que isso permanecesse. O que alerta agora, né? A gente acende a luzinha aí amarela com relação à greve, né, dos fiscais federais, que pode ter um impacto nessas exportações, com algumas paralisações em portos e algumas outras situações que podem vir a se confirmar. Analistas preveem para 2016, né, no final desse ano, 2016, que as exportações se elevem, né, principalmente aí motivados pela questão da China, Estados Unidos, né, elevando as suas exportações e aí, de certa forma, garantindo essa perspectiva de elevação, então, para o setor. Bem, é isso para essa semana. Até a próxima. Ok, muito obrigado, colega Cristiane, pela análise de boa, então, dessa semana. E agora eu vou passar para o nosso colega aqui, o Pedro Arantes, economista, também da Gerência de Estudos Técnicos e Econômicos da FAEG. Ele vai estar trazendo aqui, então, uma análise de mercado aí da semana de grãos, cereais e oleaginosos. Senhor Pedro Arantes. Antes, eu só vou pedir licença, né, que eu tenho uma reunião, tá bom? Até a próxima. Bom dia a todos. Queremos chamar a atenção aí a todos para as 3 principais variáveis que nesse momento está influenciando diretamente o mercado de grãos. Então, os produtores devem estar atentos a essas variáveis, porque elas é que vão estar provocando alguma variação de preço e, às vezes, alguma oportunidade que pode ter aí, que a gente fala, as pequenas janelas de, às vezes, ele fechar naquele momento ali com um preço um pouco melhor, tanto no disponível como no futuro. Essas 3 variáveis são a safra americana, que já está em início de colheita, a safra brasileira que está no compasso de espera, vai ser interessante aí a apresentação aí sobre o clima, que vai estar influenciando diretamente, e o câmbio. Com relação à safra americana, a semana passada foi divulgado um relatório onde teve uma pequena redução de produtividade e de estoque, que deu uma pequena sustentação de preço na semana anterior. E para essa semana não teve grande novidade, porque o volume colhido ainda está muito pequeno, ainda não dá para avaliar se realmente vai ficar dentro das estimativas que vem sendo feitas. Quer dizer, nessas próximas semanas, isso pode começar a influenciar dependendo do avanço da colheita e se vai revelando aí a produtividade fica dentro do esperado ou acima ou um pouco abaixo, com certeza isso vai influenciar no mercado. Quer dizer, o grande volume de colheita deles ocorre agora no próximo mês. O milho um pouquinho mais adiantado, a soja um pouquinho mais atrasado, mas de qualquer maneira é o mês aí de outubro, início de novembro, já colhe todo e a gente já tem uma posição. Com relação à safra brasileira, estamos aí no compasso de espera, né, da chuva, já vem acontecendo chuvas, mas ainda isolada, não o suficiente para plantar, e que nós vamos estar atentos aí à exposição da doutora Rosidalva, que ela vai dar mais ou menos uma posição aí para nós, até para ver que momento a gente começa a colher. Mas, de qualquer maneira, há uma expectativa de um ligeiro crescimento aí da área de soja, talvez aí uns 3%, isso significa aí 80 até 100 mil hectares a mais, em um pouco de transferência de área de milho, principalmente no sudoeste, e um pouco aí de rotação de pastagem na região do meio norte e norte do estado. Então também é importante esse clima nesse início aí, com certeza também vai estar influenciando os preços. E o que vem sustentando aí os preços internos, porque a externa a tendência de preço tem sido de baixa, é o câmbio. E o câmbio realmente é uma volatilidade muito grande, um forte influência do fator político nesse momento, essa estabilidade política que tem influenciado muito no câmbio, avança ou não avança as propostas de estabilidade da economia propostas pelo governo. Então o câmbio realmente
das três variáveis aí, é a mais estável o câmbio. Então, temos que estar muito atento a isso aí. E o produtor, a gente volta a alertar aí que nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os preços e vamos observar aí que está um nível de preço bastante satisfatório comparando com o custo, que depois também vai ser apresentado aqui. Então, o produtor, com o custo na mão, com os preços que estão sendo ofertados, ele tem que tomar a decisão de fechar ou não nesses volumes aí de preço, desses preços que vem sendo colocado. Então, o câmbio, no momento, realmente é a variável que o produtor tem que estar mais atento a ele para se fecha ou não. Essa semana, como nenhuma dessas três variáveis apresentou nada de significativo, então o mercado permaneceu mais ou menos estável, com variação muito pequena. No caso da soja, teve uma variação aí de 2%, 3%, onde os preços do início da semana para esse final de semana avançou aí de 63,50 para 65 no disponível. O futuro tem proposta até de R$70, que comparando com o custo que vai ser apresentado aqui depois, é importante estar o produtor, 70 com o custo que ele tem. Então, a gente sempre recomenda isso, olha, se você já está cobrindo o custo, se você já tem uma margem razoável, fecha alguma coisa, mas a decisão é dele de saber quanto que ele vai fechar ou não. As informações que nós temos aí que já cerca de 40% da soja futura já foi fixada, até em função disso aí. E principalmente isso aí, a sustentação de preço nossa hoje é câmbio, porque o mercado internacional, os preços estão sinalizando mais para queda do que para alta, já caiu bastante comparando com o ano passado em dólar, então câmbio não dá para especular muito. Aí fala, vamos esperar o câmbio, vai chegar a 4,50. Pode, mas como também se tiver sucesso nas políticas econômicas, lá na safra ele pode estar um pouco abaixo. Então não dá para especular com o câmbio. Tem uma margem razoável, já começa a fixar alguma coisa. Até porque a gente está falando isso aí, 40%, mas tem produtor que já fechou mais de 50%, e tem produtor que não fechou nem 10%, nem 20%. Então com o câmbio não dá para especular. É bom que ele tome uma decisão de quanto que ele vai fixar, mas fixar alguma coisa. Então, no mercado de soja, isso aí foi uma semana bastante calma, mas com uma pequena alteração e com esse nível de preço que estão colocados aí. Produtor, pega seu custo, analise e tome alguma decisão. Com relação ao milho, as variações foram menores, o milho praticamente manteve estável essa semana, em torno aí dos 23, 23,50, praticamente não teve alteração de preço durante a semana toda, mas o mercado está bastante procurado, principalmente para a exportação. Só que na exportação tem sido fixado negócios aí, mas assim, um prazo mais alongado para pagar, as exportadoras também, ela está fechando, mas com prazo mais alongado para retirar, porque é claro, ela está fazendo uma programação de exportação, então tem muita proposta de fechamento de preço aí para retirar, daqui às vezes até 60 dias. E o preço de pagamento também um pouco mais alongado, mas também uns 50 centavos, 70 centavos melhor do que a demanda do mercado interno. Mas, de qualquer maneira, hoje o milho está sendo fixado com 20, 30 dias, e então o produtor tem que analisar isso aí também. Mas, de qualquer maneira, é um preço que está sendo colocado aí. O mercado, nesse momento, está mais procurado que ofertado. Eu acho que até por isso que o produtor retraiu um pouquinho aí, porque ele fica naquela posição, né? Bom, eu vou fixar para receber daqui 30, 40 dias, como é que vai estar o câmbio desse dia? Porque também está tendo uma forte influência do câmbio, porque no momento a maior demanda está sendo para exportação. Mercado futuro também já tem, é uma das grandes novidades. Se a gente voltar aí 4, 5 anos atrás, não se falava em fechamento antecipado de milho. Essa é a grande vantagem da safrinha, como ela destina muita exportação. Então hoje nós já temos também a semelhança da soja, esse fixamento antecipado. Para o mercado futuro aí, fala-se aí, tem propostas de até de R$25, estão sendo fechados pacotes tecnológicos também, que vale a pena o produtor estar analisando uma porção, quer dizer, para a soja seria para entrega em fevereiro, março, o milho já entrega também já para julho,
Então já é um prazo mais alongado. Então isso exige aí uma melhor análise do produtor. Mas, de qualquer maneira, foi uma semana em que o mercado teve bastante estável, sem grandes novidades, porque as 3 variáveis que nós colocamos aqui, nenhuma apresentou grande novidade. Então, produtor, atento ao desenvolvimento da colheita americana para ver como é que vai evoluir na produtividade. Atento ao clima para ver como evolui o plantio da safra brasileira. E de olho na política, porque ela está influenciando muito o câmbio aí para essa tomada de decisão dele. A gente reconhece que é uma situação meio complicada, porque ele está tendo que tomar uma decisão num momento de grande estabilidade dos fatores que influenciam o câmbio. Mas atento a isso aí e nunca esqueça de ter em mão o seu custo para ver qual a margem que ele tem se ele fechar o preço desse momento. Essas são as considerações que eu queria fazer. E na próxima semana a gente vai ter, inclusive, falando um pouco do seguro, né? Na próxima sexta-feira, que é um dos pontos muito importantes para o produtor, principalmente quando se fala aí de clima, que é a grande estabilidade, então o seguro é um fator muito importante. Na próxima sexta-feira nós vamos estar discutindo aqui a parte de seguro agrícola. Então até a próxima sexta-feira, muito obrigado. Ok, senhor Pedro, muito obrigado pelas informações, acredito que são de grande relevância aí para o nosso produtor, que tem cada vez mais incrementado aí informações importantes, especialmente de mercado futuro, né? Que é uma ferramenta aí de proteção de preço muito interessante para o nosso produtor. Então, talvez aqui até um pouquinho na contramão do que o senhor Pedro disse, quero trazer aqui uma análise de mercado de insumos agrícolas, especificamente aqui de fertilizantes e defensivos, que não tem, na verdade a notícia não é muito agradável, né, senhor Pedro? O fator câmbio, o fator dólar aí, tem uma influência extremamente interessante, né, extremamente incisiva na questão dos insumos agrícolas, especialmente porque nós sabemos que os fertilizantes aí que nós utilizamos na agricultura brasileira, 65% é do mercado externo, né, então são comprados em dólar. E os defensivos agrícolas, em torno, em média, 85% das nossas moléculas e também são importadas. Então, o fator câmbio tem uma decisão muito forte na questão da precificação aqui no mercado interno brasileiro. Então, se a gente for analisar o preço médio dos fertilizantes aqui em Goiás no mês de agosto, nós vamos observar que a média de preço subiu aí quase 6%. Isso comparando agosto e julho, né? Agosto é o último fechamento, nós estamos ainda no mês de setembro e vamos ter o fechamento aí no início de outubro. Então, quando se fala que um preço médio de fertilizante subiu de um mês para o outro quase 6%, isso é um valor extremamente considerável. Então, se a gente pegar a média do preço de fertilizantes em Goiás em agosto desse ano, fechou aí em média de R$ 1.548 a tonelada. Se a gente for fazer um comparativo com o ano anterior, de 2014, esse preço fechou em R$ 1.228, ou seja, uma alta de 26%. Então o produtor agrícola, né, e também o pecuário, que utiliza fertilizantes em Goiás, ele está pagando hoje 26% a mais do que ele pagou pelo preço médio na tonelada de fertilizantes comparado em 2014. Né? Então, para esse ano, a expectativa de um consumo menor, né? A Associação Nacional de Difusão de Adubos, eles já têm uma projeção de consumo menor no Brasil para esse ano. Esperava-se aí 32 milhões de toneladas, mas isso aí já está caindo, quem sabe, para pouco menos de 30 milhões de toneladas. Então há essa expectativa de consumo menor, né? Devido a alguns fatores que a gente pode citar. Como, por exemplo, os preços, obviamente, como eu acabei de citar, os preços aumentaram muito, né? Isso aí, então, freou um pouco aí a expectativa de investimento dos produtores, né? E também com relação ao calendário do produtor, que foi muito prejudicado. Aí o recurso do Plano Safra demorou muito a sair, né, seu Pedro? Saiu aí final de julho, início de agosto, o pré-custeio praticamente não existiu. Então o produtor que sempre tinha o costume de antecipar compras, né, pegando aí preços melhores no primeiro semestre, que historicamente acontece isso, né, os preços dos fertilizantes no primeiro semestre são mais atrativos do que no segundo semestre, então impediu essa falta de crédito no momento oportuno, impediu então que ele viesse
a fazer essa aquisição aí de forma antecipada. E também temos a questão aí das incertezas de mercado, a questão da política econômica, que o próprio Pedro aqui acabou de comentar, né? A política econômica do país, essa atual conjuntura econômica do país. Tem também a questão do que o senhor Pedro falou aqui da expectativa de boa safra americana, né? E essa volatilidade também hoje do mercado chinês. Vimos aí há um tempo atrás as bolsas chinesas aí caindo a patamares bastante baixos, então isso aí provocou um alarde mundial, e o mercado chinês é um mercado muito importante para o Brasil. Então, essa série de fatores aí influenciarem na decisão dos produtores em colocar um pouquinho o pé no freio aí nos investimentos, especialmente de insumos. Mas isso, a gente pode, quem sabe, fazer a seguinte colocação. Mas então a produtividade então vai diminuir. Se o produtor vai colocar o pé no freio, quem sabe vai diminuir um pouquinho a quantidade de fertilizantes no solo, mas isso aí, nós temos inclusive um levantamento feito em nível nacional, que em torno de 70% das nossas áreas produtivas, elas têm aí um bom nível de fertilidade. Então, o produtor, de certa forma, ele tem uma carta na manga, em que ele vai poder dar uma diminuída na quantidade desse insumo aí, altamente importante na agricultura, né, em termos de produtividade. Então, ele vai dar uma diminuída nessa quantidade aí, exatamente em função desses fatores que eu falei aí, mas isso aí a gente acredita que não vai influenciar na produtividade, exatamente pelos níveis de fertilidade de maneira geral que nós temos aí nessas áreas, né? Agora, obviamente que a situação vai mudar bastante para a safra 16-17, porque ele vai ter que repor esses nutrientes aí na caixa do solo, né? E também vai ter que disponibilizar esses nutrientes aí para a safra 16-17. Então isso aí é uma consideração importante. Então a situação vai mudar um pouquinho aí para a próxima safra. Os preços médios, então, como eu já comentei aqui, só para citar um exemplo aqui de como o dólar impacta no preço do fertilizante, e nós temos aí cotações que chegam a estar 60% superiores, né, no igual período do ano passado. Então a gente pegar aqui um formulado, por exemplo, muito utilizado na cultura da soja, um 0,2018, por exemplo, ele está custando hoje R$ 1.353 em média para o produtor goiano. No mesmo mês do ano passado, esse fertilizante custava R$ 1.056, ou seja, está pagando R$ 300 a mais pela tonelada do fertilizante. Então, por isso que houve um impacto considerável nos custos de soja, que chegam aí, seu Pedro, a estar aumentando aí nessa safra 24% comparado à safra anterior, né? Então, o custo de produção, nós estamos falando aqui de custo total de produção, enquanto nós temos aí um custo total de produção na safra anterior de R$ 43, nessa safra está chegando a R$ 54 o custo total de produção em cada saca de soja. Então, um aumento de R$ 10 por saca. Então, se explica aqui que o preço do formulado de um ano para outro aumentou aí R$ 300 para o produtor, né? Então, com certeza o dólar aí teve um papel fundamental nessa alta aí. Com relação ao mercado internacional, nós vemos uma questão inversa, para a gente perceber como que o dólar influencia aqui no mercado interno. Então, no mercado internacional, os preços estão estáveis com tendência de baixa, né? Isso em função do arrefecimento, ou seja, da diminuição nas importações brasileiras aí, que teve uma queda considerável, segundo os dados da própria ANDA, né? E também dos preços do barril do petróleo, que está operando aí abaixo dos $50 por barril. Então, esses fatores aí influenciaram nessa questão aí da baixa dos preços de fertilizantes aí nos principais terminais internacionais, né? A queda, se a gente for comparar o preço médio de fechamento da tonelada de fertilizantes nesse ano, ela chega aí a $317 por tonelada de fertilizante. No mesmo período, comparado e no mesmo período do ano passado, chegou a $360. Então, uma queda aí de quase 12%. Então, ou seja, no mercado internacional o preço caiu 12%. E aqui no mercado interno brasileiro o preço subiu 26%. Então, esses fatores, especialmente o dólar, conjuntura econômica, influencia bastante. Como eu disse no começo, 65% da nossa matéria-prima é importada. Então, se falando do custo de produção, já comecei a falar um pouco aqui. O custo de produção nesse mês de agosto subiu em média 2%, impactado aí por essa alta em torno de 6% dos fertilizantes de julho a agosto, né?
E comparado os custos anuais aí, o custo de soja subiu 24% e o custo do milho subiu 13,5%. Então, se a gente pegar mais, o preço subiu um pouco, né? Então compensou aí esse aumento de custo, né? O milho, então o custo do milho subiu 13%, mas o preço subiu 15%. Mas no caso da soja foi mais grave. Enquanto o custo subiu 24%, comparado ao mesmo período do ano passado, o preço subiu apenas 10%. Então esse negócio aí não está sendo, equânime aí para o produtor, né? Então essa equalização aí não está sendo positiva para o produtor, não. Então, com relação ao mercado de fertilizantes, a conclusão é o seguinte, que agora para o mês de setembro, há uma expectativa, obviamente, de fechamento de preços ainda mais altos, mas também, naturalmente, pode haver uma expectativa de, quem sabe, de uma estabilidade de preços para o mês de setembro, em função exatamente dessa diminuição de vendas por parte aí das misturadoras. Então, quem sabe aí para tentar aí recuperar parte desse volume que eles não venderam no primeiro semestre, que eles vão tentar dar uma recuperada agora nesse segundo semestre. Então, há uma expectativa de que eles podem não aumentar tanto, porque em função aí do dólar que está cada vez mais aumentando, mas a expectativa é que eles não vão reajustar tantos preços na tentativa de recuperar parte desse volume de vendas que foi perdido aí no primeiro semestre, né? E lembrando que esse lapso de tempo aí vai ser bastante curto, porque o período de plantio já tá para começar. Sobre o mercado de defensivos, talvez não muda muita coisa, porque há um impacto considerável do dólar, né? Mas os fatores que mais influenciaram na queda das vendas, que também houve uma queda nas vendas aí de 25%, comparando o período aí de janeiro a junho, e comparado a 2014, as vendas caíram 25% em receita total, e na verdade o setor de defensivos hoje no Brasil vive uma crise, né? Vive uma crise porque as vendas caíram consideravelmente, 25%, é um valor extremamente alto, né? E essas quedas foram em função exatamente dessas questões econômicas aí que a gente já falou, e também que o produtor já tinha um bom estoque desses produtos, especialmente inseticida da safra anterior, esperando aí que houvesse uma pressão muito grande de pragas nas lavouras, que não foi tão expressiva como se esperava que fosse, né? Então o produtor ele tem aí um certo estoque, então isso também contribuiu aí para a queda nas vendas aí do setor de defensivos no Brasil. Então, acompanhando o mercado de defensivos desde janeiro, a gente observa uma certa estabilidade e que as empresas, na verdade, elas não estão repassando aí esses efeitos do câmbio aí para o preço dos produtos, exatamente em função dessa crise que o setor está vivendo aí com queda de 25% nas vendas, né? Então, a gente observa uma estabilidade no preço dos defensivos agrícolas e que deve se manter aí até o mês de dezembro. Então, não tem muita novidade aí. Então, como eu disse, a situação do setor é preocupante e, nesse momento, a orientação para o nosso produtor é que ele potencialize, né, apesar de que os preços aí estão estáveis, mas a indicação que nós fazemos para o nosso produtor é que as aplicações desses produtos sejam feitas de maneira a mitigar os gastos, né, proporcionando aí uma potencialização nessa aplicação. Nós temos aí hoje a agricultura de precisão que faz isso muito bem, e lembrando que a agricultura de precisão não é só para grande produtor, é para médio produtor, também é para pequeno produtor, ele tem a condição de praticar e usar essa ferramenta que é tão importante aí na mitigação de gastos aí com defensivos, até porque, dependendo aí das condições climáticas, pode haver uma pressão de pragas muito grande aí, e a aplicação de produtos aí vai ser necessária.